Uma noite abafada de apostas altíssimas. Um fazendeiro milionário e temido arrisca tudo no pôquer. E o inesperado acontece. Ele ganha como prêmio uma jovem inocente, de apenas 19 anos. A partir daí, a vida na imensa fazenda muda completamente. Entre segredos guardados a 7 chaves, paixões proibidas, julgamentos cruéis da comunidade e reviravoltas que ninguém poderia prever, cada estação traz novos desafios e aproximações perigosas. Mas o que parecia apenas um destino imposto se transforma em algo muito maior. Será que essa convivência improvável vai revelar o lado humano do homem mais rígido da região ou destruir tudo o que ele construiu? Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui de que estado você está ouvindo essa história. A fumaça densa dos charutos pairava sobre a mesa de mogno como uma nuvem carregada de tensão. No salão do clube rural mais exclusivo da região, 5 homens mantinham seus olhares fixos nas cartas que tremulavam entre dedos suados. Era uma dessas noites abafadas de março, quando o ar parecia engolir qualquer brisa e transformar cada respiração em um esforço consciente. Joaquim Ferreira dos Santos observava suas cartas com a mesma frieza calculista que empregava para avaliar gado no curral. Aos 42 anos, o fazendeiro mais próspero da região havia construído um império sobre 20.000 hectares de terra fértil, mas carregava nas costas o peso silencioso de uma maldição pessoal: sua incapacidade de gerar filhos. O diagnóstico médico ecoava em sua mente como um martelo batendo ferro frio. Azospermia, uma palavra científica para um vazio que o corroia por dentro. Do outro lado da mesa, Coronel Bernardino, um homem de 60 anos com bigodes grisalhos e mãos trêmulas, empurrava para o centro uma aposta que fez todos se remexerem nas cadeiras. 3 dias depois, uma picape empoeirada subiu pela estrada de terra que levava à fazenda São Joaquim. O veículo parou diante da varanda da casa grande, e de seu interior saiu uma jovem que parecia ainda mais frágil sob o sol escaldante da tarde. Isabel Mendes tinha cabelos castanhos que caíam em ondas naturais sobre os ombros, olhos verdes que refletiam uma mistura de medo e determinação, e uma postura que, apesar da aparente fragilidade, revelava uma força interior surpreendente. Carregava apenas uma mala de couro surrada e uma sacola com alguns pertences pessoais. Joaquim a observou da janela de seu escritório, sentindo-se subitamente como um intruso em sua própria casa. A responsabilidade que havia assumido 3 noites atrás agora tomava forma humana diante de seus olhos, e ele não fazia a menor ideia de como proceder. Seu Joaquim? A voz dela era suave, mas firme. Eu sou Isabel. Ele desceu até a varanda, mantendo uma distância respeitosa. De perto, pôde ver que ela era ainda mais jovem do que havia imaginado. As primeiras semanas na fazenda foram uma sucessão de pequenos choques culturais para Isabel. Acordava às 5 da manhã com o canto dos galos e o movimento dos peões, se preparando para mais um dia de trabalho. A imensidão da propriedade a impressionava. Eram 20.000 hectares de terra que se estendiam até onde seus olhos conseguiam alcançar. Joaquim havia estabelecido regras claras. Ela tinha liberdade para circular pela casa e seus arredores, mas não deveria interferir no trabalho da fazenda. As refeições seriam feitas em horários fixos, e ela deveria ocupar seu tempo com atividades que julgasse apropriadas. O que ele não esperava era a curiosidade insaciável da jovem. Isabel descobriu a biblioteca da Casa Grande no 3º dia. Era um cômodo que há anos acumulava apenas poeira, com estantes cheias de livros sobre agricultura, veterinária e alguns clássicos da literatura brasileira que pertenceram ao pai de Joaquim. Ela passou horas ali, explorando títulos e se perdendo em mundos que jamais havia imaginado. "O senhor leu todos estes livros?" perguntou ela durante o almoço de uma quinta-feira. Joaquim olhou para cima do prato, surpreso. Com a chegada do outono, os campos da fazenda se transformaram em um mar dourado. As manhãs trouxeram uma friagem sutil que mudava a rotina de trabalho, e Isabel começou a se aventurar mais longe da casa grande. Foi Zé Pedro, o capataz da fazenda, quem sugeriu que ela aprendesse a montar. "Moça assim nova numa fazenda dessas, tem que saber se virar", disse ele a Joaquim uma tarde, enquanto observavam Isabel alimentar as galinhas no terreiro. "Não sei se é uma boa ideia", respondeu Joaquim,
mas havia hesitação em sua voz. Ela não vai conseguir conhecer a fazenda direito a pé, patrão. E a menina tem jeito com os bichos. A primeira aula de equitação de Isabel foi um desastre. O cavalo escolhido, uma égua mansa chamada Flor, parecia sentir o nervosismo da jovem e se recusava a obedecer seus comandos. Isabel caiu 3 vezes na primeira hora, levantando-se sempre com mais determinação do que antes, apesar das roupas sujas de terra e dos pequenos arranhões. Talvez seja melhor parar por hoje, sugeriu Joaquim, que havia saído do escritório ao ouvir a comoção. Não, disse Isabel, limpando a terra das mãos na saia. Vou conseguir. Ele conseguiu. O inverno daquele ano trouxe uma seca inesperada. As chuvas que deveriam ter começado em maio simplesmente não vieram, e os açudes da fazenda começaram a baixar perigosamente. Joaquim passava dias inteiros percorrendo a propriedade, calculando quantas cabeças de gado precisaria vender para reduzir o consumo de água. Isabel percebia a tensão que tomou conta da casa. Joaquim praticamente parou de aparecer para as refeições, limitando-se a tomar café preto pela manhã, antes de sair para mais um dia de preocupações. Maria resmungava baixinho sobre patrões que não se alimentavam direito, e os peões conversavam em tom mais baixo nos corredores. "Posso ajudar em alguma coisa?" ofereceu Isabel uma noite, quando o encontrou no escritório cercado de papéis e calculadoras. Joaquim levantou os olhos, cansados e vermelhos. A preparação para o baile tradicional de São João da região começou semanas antes da data. Era o evento social mais importante do ano, reunindo fazendeiros, comerciantes e suas famílias em uma festa que celebrava tanto as tradições rurais quanto a prosperidade da comunidade. "Você vai precisar de um vestido", disse Maria para Isabel uma manhã, observando o guarda-roupa modesto da jovem. "Não sei se vou..." começou Isabel. "Claro que vai", interrompeu Joaquim, entrando na cozinha. "Todo mundo na região vai estar lá. É importante que você seja vista." A frase carregava mais peso do que ele havia pretendido. Isabel compreendeu que sua presença no baile seria uma espécie de apresentação oficial à sociedade local, um reconhecimento de sua posição na casa de Joaquim. Maria levou Isabel à cidade para comprar um vestido. Escolheram um modelo simples, mas elegante, em tecido azul marinho, que realçava seus olhos verdes. Joaquim, quando a viu pronta na noite do baile, sentiu sua garganta secar de uma forma que não conseguia explicar. O salão do clube estava decorado com bandeirinhas coloridas e balões de papel. Foi durante uma consulta de rotina com o doutor Henrique, o médico da cidade, que a vida de Joaquim tomou uma direção completamente inesperada. Ele havia ido buscar remédios para o gado quando o médico, um homem de 60 anos que conhecia a família há décadas, puxou-o para uma conversa reservada. "Joaquim, você se lembra daqueles exames que fez há 5 anos? Os de fertilidade?" "Claro. Por quê?" Dr. Henrique ajeitou os óculos, parecendo desconfortável. "Houve um erro no laboratório. Descobrimos na semana passada, durante uma auditoria de qualidade. Seus resultados foram trocados com os de outro paciente." O mundo de Joaquim parou. "Como assim trocados?" "Você não é infértil, Joaquim. Nunca foi. O laudo estava errado." O fazendeiro se apoiou na mesa do consultório, sentindo as pernas fraquejarem. 5 anos de sua vida haviam sido baseados em uma mentira médica. Os dias que se seguiram à revelação foram marcados por uma cortesia forçada entre Joaquim e Isabel. Eles mantinham as rotinas estabelecidas, as refeições em horários fixos, as conversas sobre os livros, os relatórios sobre o andamento da fazenda. Mas havia uma distância nova, como se caminhassem sobre gelo fino. Joaquim se pegou observando Isabel com outros olhos, não mais como uma responsabilidade que havia assumido por acaso, mas como uma mulher que havia escolhido aceitar uma situação impossível com dignidade e coragem. Suas conversas na biblioteca haviam se tornado o melhor momento de seus dias, e suas sugestões para a fazenda se mostravam cada vez mais valiosas. Isabel, por sua vez, lutava contra sentimentos que não conseguia nomear. Durante os meses de convivência, havia desenvolvido um afeto genuíno por Joaquim, admirando sua dedicação ao trabalho, sua integridade silenciosa e os momentos raros em que deixava escapar seu senso de humor. Agora se perguntava se tudo aquilo havia sido apenas gratidão por parte dela e pena por parte dele.
Ela não vai conseguir conhecer a fazenda direito a pé, patrão. E a menina tem jeito com os bichos. A primeira aula de equitação de Isabel foi um desastre. O cavalo escolhido, uma égua mansa chamada Flor, parecia sentir o nervosismo da jovem e se recusava a obedecer seus comandos. Isabel caiu 3 vezes na primeira hora, levantando-se sempre com mais determinação do que antes, apesar das roupas sujas de terra e dos pequenos arranhões. Talvez seja melhor parar por hoje, sugeriu Joaquim, que havia saído do escritório ao ouvir a comoção. Não, disse Isabel, limpando a terra das mãos na saia. Vou conseguir. Ele conseguiu. O inverno daquele ano trouxe uma seca inesperada. As chuvas que deveriam ter começado em maio simplesmente não vieram, e os açudes da fazenda começaram a baixar perigosamente. Joaquim passava dias inteiros percorrendo a propriedade, calculando quantas cabeças de gado precisaria vender para reduzir o consumo de água. Isabel percebia a tensão que tomou conta da casa. Joaquim praticamente parou de aparecer para as refeições, limitando-se a tomar café preto pela manhã, antes de sair para mais um dia de preocupações. Maria resmungava baixinho sobre patrões que não se alimentavam direito, e os peões conversavam em tom mais baixo nos corredores. "Posso ajudar em alguma coisa?" ofereceu Isabel uma noite, quando o encontrou no escritório cercado de papéis e calculadoras. Joaquim levantou os olhos cansados e vermelhos. A preparação para o baile tradicional de São João da região começou semanas antes da data. Era o evento social mais importante do ano, reunindo fazendeiros, comerciantes e suas famílias em uma festa que celebrava tanto as tradições rurais quanto a prosperidade da comunidade. "Você vai precisar de um vestido", disse Maria para Isabel uma manhã, observando o guarda-roupa modesto da jovem. "Não sei se vou", começou Isabel. "Claro que vai", interrompeu Joaquim, entrando na cozinha. "Todo mundo na região vai estar lá. É importante que você seja vista." A frase carregava mais peso do que ele havia pretendido. Isabel compreendeu que sua presença no baile seria uma espécie de apresentação oficial à sociedade local, um reconhecimento de sua posição na casa de Joaquim. Maria levou Isabel à cidade para comprar um vestido. Escolheram um modelo simples, mas elegante, em tecido azul marinho, que realçava seus olhos verdes. Joaquim, quando a viu pronta na noite do baile, sentiu sua garganta secar de uma forma que não conseguia explicar. O salão do clube estava decorado com bandeirinhas coloridas e balões de papel. Foi durante uma consulta de rotina com o doutor Henrique, o médico da cidade, que a vida de Joaquim tomou uma direção completamente inesperada. Ele havia ido buscar remédios para o gado quando o médico, um homem de 60 anos que conhecia a família há décadas, puxou-o para uma conversa reservada. "Joaquim, você se lembra daqueles exames que fez há 5 anos? Os de fertilidade?" "Claro. Por quê?" Dr. Henrique ajeitou os óculos, parecendo desconfortável. "Houve um erro no laboratório. Descobrimos na semana passada, durante uma auditoria de qualidade. Seus resultados foram trocados com os de outro paciente." O mundo de Joaquim parou. "Como assim trocados?" "Você não é infértil, Joaquim. Nunca foi. O laudo estava errado." O fazendeiro se apoiou na mesa do consultório, sentindo as pernas fraquejarem. 5 anos de sua vida haviam sido baseados em uma mentira médica. Os dias que se seguiram à revelação foram marcados por uma cortesia forçada entre Joaquim e Isabel. Eles mantinham as rotinas estabelecidas, as refeições em horários fixos, as conversas sobre os livros, os relatórios sobre o andamento da fazenda. Mas havia uma distância nova, como se caminhassem sobre gelo fino. Joaquim se pegou observando Isabel com outros olhos, não mais como uma responsabilidade que havia assumido por acaso, mas como uma mulher que havia escolhido aceitar uma situação impossível com dignidade e coragem. Suas conversas na biblioteca haviam se tornado o melhor momento de seus dias, e suas sugestões para a fazenda se mostravam cada vez mais valiosas. Isabel, por sua vez, lutava contra sentimentos que não conseguia nomear. Durante os meses de convivência, havia desenvolvido um afeto genuíno por Joaquim, admirando sua dedicação ao trabalho, sua integridade silenciosa e os momentos raros em que deixava escapar seu senso de humor. Agora se perguntava se tudo aquilo havia sido apenas gratidão por parte dela e pena por parte dele. "Melhor entrarmos", disse Joaquim,
Mas Isabel já estava correndo na direção da casa, deixando-o sozinho com suas revelações e confusões. A chuva continuou por 3 dias consecutivos. O que começou como uma bênção para os pastos secos se transformou rapidamente em uma ameaça. O córrego que cortava a propriedade transbordou, inundando as pastagens baixas onde estava o melhor gado da fazenda. Na manhã do 3º dia, Zé Pedro bateu na porta do quarto de Joaquim antes mesmo do sol nascer. Patrão, a situação tá crítica. O açude tá transbordando e ameaça levar a ponte. E tem mais de 200 cabeças ilhadas no pasto do fundo. Joaquim se vestiu rapidamente e saiu na chuva torrencial. Isabel apareceu na cozinha, já vestida e calçando botas de borracha. "Onde pensa que vai?" perguntou ele. "Ajudar", respondeu ela simplesmente. Na semana seguinte à enchente, enquanto a fazenda se recuperava dos estragos e contabilizava perdas menores do que temiam, Joaquim tomou uma decisão que vinha amadurecendo há dias. Procurou Isabel na biblioteca, onde ela estava organizando um relatório dos danos para o seguro. Carlos havia partido na manhã anterior, não sem antes renovar seu convite para que Isabel o acompanhasse à cidade. "Preciso falar com você", disse Joaquim, sentando-se diante dela. Isabel fechou o caderno de anotações e o encarou, tentando ler suas intenções no rosto sério. "Isabel", começou ele, "eu passei a vida inteira acreditando que era um homem incompleto, que não tinha nada de verdade para oferecer a uma mulher porque não podia dar filhos. Quando descobri que estava errado sobre isso, pensei que tudo mudaria automaticamente. Mas percebi que estava errado sobre algo muito maior." Ela permaneceu em silêncio, deixando-o encontrar as palavras. "Estava errado ao achar que o valor de um homem se mede apenas pela capacidade de gerar filhos. Durante esses meses com você, aprendi que família não é apenas sobre sangue. É sobre parceria, respeito, amor verdadeiro." Joaquim se levantou e caminhou até a janela, olhando para os pastos onde eles haviam lutado juntos contra as enchentes. "Você trouxe vida para esta casa de uma forma que eu não sabia que era possível. Trouxe inteligência, coragem, perspectivas novas. O casamento de Joaquim e Isabel foi celebrado 3 meses depois, na própria fazenda, cercado por empregados, vizinhos e amigos que haviam acompanhado a evolução do casal. Foi uma cerimônia simples, mas emocionante, realizada no jardim da Casa Grande, com a presença do padre da cidade e música ao vivo de uma dupla sertaneja local. Isabel usou um vestido branco simples que ela mesma havia escolhido, e Joaquim, pela primeira vez em anos, parecia verdadeiramente feliz. Durante os votos, ela prometeu ser sua companheira na vida e no trabalho, enquanto ele prometeu apoiar seus sonhos e construir com ela um futuro baseado no amor verdadeiro. Carlos estava presente na cerimônia, tendo aceitado o convite de Isabel e demonstrado aprovação pela escolha dela. "Vocês são perfeitos um para o outro", disse ele durante a festa. Qualquer um que os visse trabalhando juntos durante a enchente saberia disso. Nos meses que se seguiram, Isabel se matriculou no curso de veterinária da Universidade Regional, usando um sistema de ensino semipresencial que lhe permitia continuar vivendo na fazenda. Joaquim reorganizou sua agenda para acompanhá-la às aulas sempre que possível, orgulhoso de sua determinação e inteligência. A fazenda prosperou sob a gestão conjunta do casal. As sugestões de Isabel para a diversificação se mostraram acertadas. O apiário que ela havia proposto trouxe não apenas mel de alta qualidade, mas melhorou significativamente a produtividade dos pastos. Um pequeno rebanho de ovelhas que introduziram gerava uma renda adicional considerável com a venda de lã. "Vocês formam uma equipe e tanto", comentou o veterinário oficial da região durante uma visita de rotina. "Ela tem o conhecimento teórico em dia e você tem a experiência prática." 2 anos depois do casamento, a Fazenda São Joaquim havia se transformado completamente. Não apenas em termos de produtividade e diversificação, mas principalmente em sua atmosfera. A Casa Grande, que durante tantos anos ecoou apenas os passos solitários de Joaquim, agora vibrava com vozes, risadas e a energia de uma família verdadeira. Isabel havia se formado em veterinária com louvor, apresentando uma tese sobre manejo sustentável de pastagens que chamou atenção na universidade. Ela dividia seu tempo entre o consultório que montaram na própria fazenda, atendendo não apenas aos animais da propriedade,
mas também aos de pequenos produtores da região e à administração geral dos negócios. O casal havia adotado oficialmente 2 irmãos, Pedro, de 8 anos, e Ana, de 5, crianças que haviam perdido os pais em um acidente e precisavam de uma família. A adaptação foi mais suave do que qualquer um poderia esperar. Pedro demonstrou fascínio imediato pela vida rural e seguia Zé Pedro como uma sombra, aprendendo sobre os animais e o trabalho da fazenda. Ana, mais introvertida, encontrou em Isabel uma figura materna carinhosa e em Joaquim, um pai paciente que a ajudava com os deveres escolares todas as noites. "Papai", disse Ana uma noite, enquanto Joaquim a ajudava com um desenho para a escola, "você era triste antes de a mamãe chegar?" A pergunta da menina o pegou desprevenido. "Por que pergunta isso, filhinha?" "Porque o tio Zé Pedro disse que você sorri muito mais agora." Joaquim olhou pela janela do escritório, vendo Isabel no terreiro, ensinando Pedro a alimentar as galinhas. "Sim", respondeu honestamente. "Eu era triste antes, mas agora sou o homem mais feliz do mundo." A fazenda havia se tornado referência na região, não apenas pela produtividade, mas pela forma inovadora como era administrada. Isabel havia implementado programas de educação ambiental para os empregados, criado um sistema de participação nos lucros e estabelecido parcerias com pequenos produtores locais. "Vocês mudaram a cara da região", comentou o prefeito da cidade durante uma visita oficial. "Outras fazendas estão copiando seus métodos." Em uma tarde de domingo, enquanto observava sua família reunida na varanda, Isabel lendo um livro de veterinária, Pedro brincando com um bezerro órfão que haviam trazido para perto da casa, Ana desenhando em seu caderno, Joaquim refletiu sobre a jornada incrível que os havia levado até ali. Tudo havia começado com uma noite de jogo, uma decisão impulsiva, baseada em uma informação médica errada e a responsabilidade por uma jovem que não conhecia. Mas o que poderia ter sido uma situação problemática havia se transformado na maior bênção de sua vida. Isabel, como se sentisse seu olhar, levantou os olhos do livro e sorriu para ele. Era o mesmo sorriso que o havia conquistado na biblioteca, meses atrás, quando ela questionou suas antigas certezas e o desafiou a ver o mundo de forma diferente. "No que está pensando?", perguntou ela. "Em como às vezes o destino nos leva por caminhos que nunca imaginamos", respondeu Joaquim. "E como às vezes esses caminhos nos levam exatamente para onde precisávamos estar." Isabel se levantou e caminhou até ele, sentando-se no braço de sua cadeira. "Não foi o destino", disse ela suavemente. "Foi escolha. Você escolheu me tratar com dignidade quando poderia ter me tratado como propriedade. Eu escolhi ficar quando poderia ter ido embora. Nós escolhemos construir algo bonito juntos." Joaquim passou o braço ao redor de sua cintura, observando as crianças brincarem no terreiro. "E que coisa bonita nós construímos." Enquanto o sol se punha sobre os campos dourados da fazenda São Joaquim, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, a família se preparava para mais uma noite tranquila. Era uma cena que se repetiria por muitos anos, cada dia trazendo novos desafios e alegrias, mas sempre baseada no fundamento sólido do amor verdadeiro e da parceria genuína. A história que começou em uma mesa de pôquer, com apostas impensáveis e decisões questionáveis, havia se transformado na maior prova de que o amor verdadeiro pode florescer nos terrenos mais improváveis, desde que regado com respeito, cuidado e a coragem de deixar o coração se abrir para possibilidades inesperadas. Isabel e Joaquim haviam descoberto que família não se define apenas por laços de sangue, mas por laços de escolha, dedicação e amor incondicional. E naquela fazenda perdida no interior, cercada de pastos verdejantes e povoada por risadas de crianças, eles construíram não apenas um lar, mas um legado de amor que se estenderia por gerações.